Estamos de volta e você tinha feito uma observação ou não? Baseado naquilo que o senhor nos apresentou no primeiro bloco, então é como se o personagem Abraão, o Abraão bíblico, ele reunisse em si todas as categorias e predicamentos que um judeu devesse ter Ou na pelo vida. menos que os judeus do pós-exílio imaginavam poder reconstruir de edificante na sua história passada. Agora é interessante, padre, que quando a gente pega as grandes religiões do universo, o próprio judaísmo, mas depois o islamismo e o cristianismo, todas elas trazem em si a figura de Abraão. E para as outras religiões, Abraão representou a mesma coisa que representou para o Não, judaísmo? claro que não. Abraão não é o fundador do Islã. É evidente que não. Abraão não é o primeiro personagem do Islã. Mas lá no Islã, ele reúne enquanto personagem as mesmas qualidades que no judaísmo? Não, de jeito nenhum. Nem Jesus. De jeito nenhum. O principal para eles é Maomé. A respeito da vocação de Abraão, é belo o texto. Abraão parte de Harã, da Mesopotâmia, da Síria, e percorre como peregrino, como andarilho, um país que, diz o texto sempre, lhe foi prometido por Deus, mas não obteve, enquanto vida, um palmo de terra, a não ser um sepulcro comprado dos heteus para sepultar a sua mulher e onde ele mesmo seria sepultado. Os judeus veneram esse sepulcro até hoje em Hebrom, o túmulo dos patriarcas. Ô padre, eu consigo perceber que já desde o início do ciclo de Abraão, como é o caso aqui da sua vocação, lembrando ao telespectador que nós estamos no livro do Gênesis, no capítulo 12, que há um elemento muito forte de migração aqui, de peregrinação. Abraão é apresentado no seio da história bíblica como uma espécie de peregrino, de ser que caminha. Quando Israel prepara isso na narrativa, através das tradições, Israel está vivendo em seu DNA esse aspecto de ser peregrino, padre? Ou nada a ver? O que significa ser estrangeiro? E existem muitas significações. Estrangeiro não é só aquele que vive num país que não é seu, num país onde não nasceu. Este também é estrangeiro, mas a palavra tem um alcance grande. Os israelitas da época ou das épocas das monarquias sempre se sentiram estrangeiros. Por quê? Porque não adotaram, pelo menos de amplo respiro, as tradições locais dos cananeus. E então se pronunciaram assim, querendo se justificarem: nós viemos de outro lugar. E por isso mesmo temos uma cultura que os nativos aqui da Palestina, não israelitas, não tiveram. Nós somos diferentes. Isto aqui eu poderia usar ou utilizar para qualquer outra situação. Por exemplo, nós temos convicções religiosas
e não uma só nem duas, mas diversas, que o mundo não tem, que o nosso Brasil não tem. Nós podemos dizer, sobretudo nós padres, que andamos muitas vezes contra a correnteza. Ou, para usar uma expressão evangélica, como Pedro, andamos sobre as águas. Vamos na contramão. Quem é um jovem da sua idade que se veste assim e que vem a um programa deste e que não falta e que tem um ideal? Sob muitos aspectos, nós somos estrangeiros também. A cultura mundana é uma cultura estrangeira à igreja, a menos que a igreja se mundanizasse. Mas não é isso que ela quer. Está vendo como a palavra estrangeiro é carregada de sentido? Israel nunca se sentiu, sobretudo nas épocas mais tardias, no pós-exílio, nunca se sentiu bem ao lado de vizinhos de outra religião, de outra cultura, de outros costumes, de outra língua, e por isto mesmo sempre conservaram em si o significado do estrangeiro. Nós somos estrangeiros. O que fizeram no ciclo de Abraão foi retrotrair para o passado esta ideia do estrangeiro. É muito interessante, padre, a sua explicação e até atualizando, né, como o senhor fez, mas anteriormente o senhor nos comentou que Abraão, ele muito caminhou e Deus muito lhe prometeu, mas tudo que ele teve foi um túmulo para enterrar a própria mulher e possivelmente ali ser enterrado. Mas em um dado momento do seu ciclo, diz que ele e do seu lado Ló teve oportunidade de escolher um pedaço de terra. Ló escolheu o melhor para si e Abraão se contentou com o que sobrou. E nesse caso ele não foi possuidor? O texto é criado e mostra a generosidade de Abraão. Isto é uma teologia bíblica. Em primeiro lugar, obedece, não apenas crê em Deus que lhe fala, mas sai da sua terra. Veja, aqui já está uma mensagem. A fé não é apenas teórica, ela tem que ser prática também. E, sobretudo, prática. Abraão poderia crer teoricamente em Deus e continuar tranquilamente em Harã, a sua casa, com a sua criadagem, mas não. Ele, movido por esta fé, no texto, sai de Harã e percorre uma terra estrangeira que nunca lhe pertenceu, segundo sempre o texto bíblico. E isto nos traz outra mensagem. Deus promete demais, mas o cumprimento das promessas de Deus retarda enormemente. O que nos prometeu Ele? A vida eterna em Cristo. Mas quando é que teremos isto? Como Abraão, peregrino, nós também peregrinamos na fé. Não estamos na pátria, de certa maneira no exílio ou na periferia, longe ainda do centro e confiando nas promessas de Deus. E para chegar em tais realidades, no que se toca às promessas, no caso do mistério cristão, é algo que os olhos da carne não podem ver, né? Não. Porque quando é que seremos abraçados pelo Cristo? Só no mundo de Deus, né? Só. E, no entanto, você tem que viver sua vida inteira remando neste mundo contra a correnteza
e esperando o dia de partir deste mundo. Enquanto isto, as promessas não se realizam. Pelo contrário, nós temos pela frente uma vida atribulada ou de muitas tribulações. E é o que Paulo já diz no primeiro escrito cristão que chegou até nós e que é a primeira carta aos Tessalonicenses. Muito bem. Certo? O texto também nos fala, padre, que Abraão teve longos anos de vida, uma expectativa de vida bem maior do que a Suíça, a Alemanha e países do primeiro mundo. Também isso não pode ser considerado do ponto de vista cronológico. Evidente que não. Isso significa simplesmente que ele chegou a uma plenitude de vida. No texto, ele chegou a uma plenitude de vida. Sobretudo, numa época em que não se tinha ainda ideia do que fosse o além, o após a morte, o que acontece. Isto aqui só entrou mais tarde ainda na história, já na história de Israel. Nos estão advertindo que temos que terminar. Então, o nosso assunto por hoje está encerrado e nós gostaríamos de retomar alguns textos no próximo encontro. Até lá, boa semana a todos e muito obrigado. A você e a sua família, um abençoado domingo. Fiquem na paz do Senhor.